Vemos que eles podiam até admitir, não, realmente eu errei, a mulher me incentivou a fazer isso, mas eu errei. Mas ali não houve, eles não admitiram o seu próprio erro. Então nós vemos, né, que ali o pecado já tinha entrado no coração deles. E continuando aqui na lição, neles toda a humanidade fez-se pecadora. Romanos 3,23. O versículo é bastante conhecido, que diz que todos pecaram, né, destituídos estão da glória de Deus. Porque através, né, de Adão fomos gerados na semente do pecado. Que Adão, ele poderia viver eternamente se Deus não guardasse ali a árvore da vida. Mas Deus resolveu guardar a árvore da vida. E como Adão, a partir do momento que ele desobedeceu a Deus, né, e morreu espiritualmente, então a morte também passou a todos os homens. Então essa semente de Adão passou aos homens de geração em geração. Aí o apóstolo Paulo vem dizer, né, que por isso que todos pecaram. Logo após a queda, seus filhos apresentaram ofertas ao Senhor. As de Abel foram aceitas, mas as de Caim rejeitadas. Está em Gênesis 4, 3 a 5. Então nós vemos, né, que já no começo, né, do mundo, eles iriam oferecendo sacrifícios. Certamente houve algum ensino a respeito disso, para que se oferecesse sacrifícios ao Senhor. E o comentário está falando, né, que as ofertas de Caim foram rejeitadas. Isso levou Caim a matar Abel. Mas será que realmente é só por a sua oferta não ser aceita que levou Caim a matar Abel? Vamos ler o texto aqui e vamos ver que não foi somente isso. Gênesis 4, algum irmão pode ler? Pode ler do verso 3 ao verso 7. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu do semblante. O Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu do semblante? Se bem fizeres, não é certo, porque serás aceito. Serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado já a porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Amém. Então, vamos ler ali o texto que o irmão Adilson leu, falando sobre aí a oferta de Caim e a oferta de Abel. E que Abel, né, ele ofereceu as primeiras ovelhas, né? Aqui no verso 4, trouxe o primogênito das suas ovelhas e da sua gordura, enquanto que Caim trouxe, né, do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E nós vemos que, entendendo mais na frente, que talvez nesse período eles não entendessem que o derramamento de sangue, né, a ovelha que sempre foi escolhido para Deus como oferta, como sacrifício, e nunca os produtos da terra. Os produtos da terra era mais aceito como dízimo. Mas aí o fato também de Caim não ser aceito não era bem esse. A gente vê aqui no versículo 7 que diz: se bem fizeres, não haverá aceitação de ti. Então a gente entende que o coração de Caim já era mau, né? Porque o fato de Deus aceitar a oferta de Abel e ele ficar com inveja, a gente já vê que a inveja já parte do coração mau. E Deus ainda falando, né? Se ele fizesse bem, ele não seria aceito. Então, na realidade, não é que o sacrifício não foi aceito porque ele ofereceu o produto da terra, mas sim porque o coração dele era amado. A mesma coisa de uma pessoa que ela faz aquilo por obrigação. Seus pais ensinaram que tem que ser feito dessa forma, então a pessoa faz dessa forma. Mas o coração de Caim era mau. Até o verso 8, a gente entende que até o crime que Caim cometeu contra Abel foi até premeditado, porque diz assim: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, levantou-se Caim contra seu irmão. Então essa parte de dizer falou Caim com seu irmão
é como alguém que está convidando, vamos ali no campo, vamos dar um passeio, vamos fazer alguma coisa, mas já com a intenção de ali naquele lugar, né, longe do olho das pessoas, matar ali o seu próprio irmão. Então foi um crime premeditado. Então nós vemos que havia aquele ódio, aquele rancor no seu coração. Então por isso é que ele foi rejeitado. E Deus ainda disse, né, no verso 7, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Então o pecado, ele está de espreita, ele está esperando. Se você compete a mim, compete a cada um de nós, né, de vencer, de resistir, né, ao diabo, de resistir ao pecado, porque como o pecado está à porta, se você não resistir, o pecado vai dominar sobre a nossa vida. Então nós sim devemos dominar sobre o pecado. Então nesses versículos lidos, né, tem início ali a origem da violência, né, que foi o primeiro assassinato, né, e ainda sendo entre irmãos. Isso levou Caim a matar Abel, protagonizando o primeiro homicídio da história. Estava inaugurada a violência sobre a terra. Então, como foi comentado, está aí a origem. E agora, o ponto 2, a multiplicação da violência, porque o pecado, né, a violência já surgiu, agora há uma multiplicação. O ato de Caim revela a natureza da humanidade, que agora, arruinada pelo pecado, comete violência sobre violência. Os irmãos leem Salmo 14, verso 1 a 3. Não vamos ler Romanos, que está citando os mesmos versículos, mas apenas Salmo 14, 1 ao 3. Quem encontrou pode saber. Diz assim: disseram os netos do seu coração, não a Deus. Tem se corrompido, fazendo-se abomináveis as suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então o versículo, né, falando sobre a corrupção do homem. Não havia ninguém, né, que buscasse a Deus, ninguém que fizesse o bem. Então o homem sem Deus, o versículo diz, né, desonesto no seu coração, isolou, não a Deus. A pessoa que não tem Deus, se afasta de Deus, realmente a propensão dela é sempre para o mal. E o versículo está falando, né, que desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundos. A Bíblia diz que a justiça do homem é como um traço de imundícia. Está escrito isso lá em Isaías. Então não há um justo, nenhum sequer. Todos se desviaram. Então por isso, né, nós vemos aqui a multiplicação da violência. Romanos 3, 10 a 18 vai estar citando esse salmo. Agora ainda na lição. Sua disposição para o mal é evidenciada, ou seja, ela é realçada em Lameque, que além de matar 2 homens, louva os próprios crimes. Também vamos ver Gênesis 4, 23. Então os irmãos estão vendo aí, né, que também Lameque foi o homem que teve o primeiro a ter 2 mulheres, né, que foi aí a entrada também da bigamia, que Deus fez, né, o homem, Deus fez a mulher, Deus fez um casal, né, a monogamia. Aqui começa a bigamia com Lameque tendo 2 mulheres. E ele diz aqui, alguns dizem que ele até foi
em sentido diverso, né, um canto que ele fez, mas ele está elogiando, de uma certa forma, ele está elogiando o seu próprio crime. Ele dizendo, né, ainda no verso 24, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Algumas versões dizem 77 vezes. Não procurei no original para ver exatamente como está, mas seja 77 vezes ou 70 vezes 7, o que ele está querendo dizer é que Caim cometeu um crime e Caim foi perdoado por um crime que ele fez e que não foi defesa própria, mas como nós vimos, até premeditado. Agora, Lameque, ele está querendo se auto-justificar, porque ele acredita que ele matou por defesa própria, como diz no versículo, né? Matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Então, por ele matar em defesa própria, ele está acreditando que Deus vai castigar alguém que matou ele 70 vezes 7 ou 77 vezes. Então nós vemos que como era, né, a justiça do homem, a violência se multiplicando e ainda o homem querendo se auto-justificar que tem razão de matar as pessoas. Então nós vemos, né, que a violência ela generalizou-se de tal forma que constrangeu a Deus de destruir o mundo pelas águas do dilúvio. E nós vemos, né, que mesmo antes de Deus destruir as águas do dilúvio, nós vamos ver aqui como que o mundo foi se multiplicando nessa iniquidade, que no capítulo 6, no verso 2, diz assim, no mesmo capítulo de Gênesis, né, livro dos começos: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Então nesse versículo 2, né, que viram os filhos de Deus que as filhas dos homens foram formosas, muitos interpretam esse versículo dizendo que os filhos de Deus aqui eram anjos que desceram, né, e tiveram relações com as mulheres, e aí nasceram gigantes. Mas o próprio Jesus disse, né, que os anjos, né, não se casam e não se dão em casamento, né? Mas o texto está falando aqui, os filhos de Deus é a linhagem piedosa de Sete, porque a Bíblia diz que Sete, ele teve um filho que se chamava Enos, e desde então começou-se a buscar o Senhor. Então é conhecido como a linhagem piedosa de Sete, aqueles que buscavam o Senhor. Agora, a filha dos homens aqui está falando da linhagem de Caim, né? Aquela linhagem violenta. E aí misturaram-se, né, o povo, né, da linhagem piedosa com aquela linhagem violenta, aí multiplicando-se mais aí a violência. Aí está falando sobre os gigantes que haviam naquela época, os varões de nome, de fama, e assim foi sempre multiplicando. Tanto é que, como foi lido aqui no versículo 3, que isso irritou o Senhor, né? Porque, como ele diz, então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. O Senhor deu um prazo ali, né, para que a terra fosse destruída em 120 anos. Alguns ouvi algumas pessoas falar que a vida do homem é que o homem passaria a ter só 120 anos, mas não é o prazo que Deus deu, que ele destruiria toda a nação ali, toda a carne vivente, de homens e mulheres. Porque nós vemos, né, muitos relatos de muitas pessoas que viveram muito mais de 120 anos, bem após o dilúvio, como Abraão mesmo viveu 175 anos e muitos outros.